E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula sobre direitos e garantias fundamentais, certo? Nas aulas anteriores, nós vimos os direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade. Nessas aulas agora que vamos ter, nós vamos ver os direitos políticos e os partidos políticos, são os dois últimos, vamos ver tudo junto. Por quê? Porque é bom trabalhar esses dois temas juntos e não separados, até porque partidos políticos é um tópico pequeno, tá? Entre todos os direitos e garantias fundamentais, o dos partidos políticos é o menor, certo? Então, pessoal, antes de começarmos, queria pedir aquele favorzinho para vocês, ó. Curta, inscreva-se e compartilha, turma. Dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente poder continuar ofertando vídeo-aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tá? E também, pessoal, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, ok? Então, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal do YouTube, todos eles com o nome Yannis Gentil. Tudo bem, pessoal? Agradeço aqui pela força de vocês, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula de direitos e garantias fundamentais, falando dos direitos políticos e partidos políticos. Professor Yannis Gentil aqui na área, seu professor de Direito Constitucional aqui do nosso canal, certo? Vamos lá, pessoal, vamos começar falando sobre os direitos políticos, certo? Vamos fazer aqui uma pequena introdução a respeito do tema. Então, vamos lá. Pessoal, os direitos políticos estão localizados no artigo 14 até o artigo 16 da Constituição. Leitura obrigatória, você tem que ler o texto legal, tá bom? Que às vezes as bancas vêm com questão copia e cola texto de lei, você lê a questão, sabe do conteúdo, mas está um texto jurídico. Aí você fala assim, tá estranho. Não é que tá estranho, é porque você não leu a lei. Então tem que ler a lei, pessoal. Então do artigo 14 até o artigo 16, ok? São direito de participação do cidadão na vida política do Estado, também chamado de direito de sufrágio, podendo o cidadão votar ou ser votado. Então, pessoal, os direitos políticos é a forma que o cidadão tem de participar da vida política, não vida pública, vida política do Estado. Ou seja, é através de direitos políticos que você pode votar ou ser votado. E esses direitos políticos também é chamado de direito de sufrágio. Então, quando você vê esse termo na prova, direito de sufrágio, é a mesma coisa que dizer direitos políticos. Tudo bem? Então, é eles que permitem que você vote ou seja votado, tá bom? Ó, como eu falei para vocês, os direitos políticos é chamado de sufrágio. Aqui na nossa Constituição, a gente adota o que a gente chama de sufrágio universal, que é o modelo adotado na nossa Constituição, ou seja, é um direito amplo e sem restrições. Olha o nome universal, pessoal. Então, os nossos direitos políticos são universais, ou seja, não tem restrição, ele é amplo. E muitas das vezes a banca vem dizer que nosso sufrágio é restritivo. Está errado, pessoal. A nossa Constituição adota o sufrágio universal e não sufrágio restritivo. Cuidado com isso na hora da prova, tudo bem? Vamos lá. Os direitos políticos decorrem de soberania popular que exerce através do voto. Turma, a Constituição fala que todo direito emana, todo poder, emana do povo. E é verdade, pessoal, na letra fria da lei, todo o poder emana do povo. E a forma da gente emanar o nosso poder é através do voto, tá bom? Então, os direitos políticos vêm da soberania popular, que a gente exerce por meio do voto. Tudo bem? Vamos lá. Algumas características do voto, pessoal. O voto é direto, ou seja, você é quem vota no candidato que você quiser. Antigamente, o voto era indireto, ou seja, os próprios políticos elegiam quem eles quisessem. Agora, com a questão das diretas já, que aconteceu lá em 80 e lá vai bolinha, que eu não lembro agora, quando eu era nascido, tá? Então o voto se tornou direto, ou seja, a própria pessoa vota no candidato que ela quer. O voto é secreto, você não é obrigado a dizer em quem você votou. O voto é universal, ou seja, é um direito de todos, né? Todos que tenham os requisitos necessários podem adquirir seus direitos políticos. E o voto é periódico também, ou seja, pessoal, a cada 2 anos a gente tem que fazer eleição aqui no Brasil, né? Prefeito e governadores é uma eleição, aí 2 anos depois, presidente, governador, deputado estadual, deputado federal e senador. Aí 2 anos depois, prefeito e vereadores, e assim fica nesse ciclo periódico. E lembrando, pessoal, que o voto é uma cláusula pétrea, tá bom? Então não se esqueça das cláusulas pétreas. A forma federativa de Estado
direitos individuais e coletivos, o voto e a separação dos poderes. E o STF já decidiu que todos os direitos e garantias fundamentais agora também são cláusulas pétreas. Antigamente era só os direitos individuais e coletivos. O STF decidiu que todos os direitos e garantias fundamentais também são cláusulas pétreas, tá bom? E também o voto, ele é obrigatório. Ah, professor, quer dizer que se eu não votar, a polícia vai em casa, me dá umas bolachas e me obrigar a votar? Não, é que se você não votar, você vai pagar uma multa, tá bom? Eu não sei qual é o valor dessa multa, mas dizem que é uma multa baixinha. Só que olha só, pessoal, você que é concurseiro, é bom que você vote ou pelo menos justifique o voto, para que você não perca seus direitos políticos. Que isso é uma necessidade para você assumir um cargo público, você está com seus direitos políticos em dia, tudo bem? Vamos lá. E o voto, né, pode ser usado nos termos da lei através de referendo, plebiscito e iniciativa popular. Pessoal, ó, você pode usar o voto no referendo. Turma, o referendo é uma consulta posterior. Plebiscito, você vai votar no plebiscito, que é uma consulta prévia. E a iniciativa popular é quando o povo se reúne para criar uma lei, certo? Tranquilo. Olha que nome horrível, escrutínio. Escrutínio. Pessoal, escrutínio é a forma como o voto é realizado. No nosso caso aqui, é através de urna eletrônica, né? Esse é o nosso escrutínio. Então, forma de como o voto é realizado. Então, pessoal, o escrutínio pode ser público ou secreto. Professor, como assim público ou secreto? Pessoal, tem votações que são abertas, a pessoa fala para quem vai votar. E tem votações que são secretas, a pessoa não fala para quem vai votar. Tá? Professor, como é que tem votação pública? Na Câmara, no Senado, esse tipo de coisa. Tudo bem? Então, o escrutínio, que é a forma de como o voto é realizado, o escrutínio pode ser público ou o escrutínio pode ser secreto. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, cuidado, viu? Pode ser público ou secreto, certo? Beleza. Continuando a nossa introdução, ó, nós temos os direitos políticos positivos, são as características que permitem o povo participar das decisões políticas do Estado, tá bom? Então, pessoal, através dos direitos políticos positivos é que o povo participa dessas decisões, tá bom? Então, nós temos aqui, como são direitos políticos positivos? Nós temos a forma ativa ou capacidade eleitoral ativa, ou também chamada de alistabilidade. Então, pessoal, de novo, forma ativa ou capacidade eleitoral ativa, ou também chamada de alistabilidade, ou seja, é o direito da pessoa de votar. Então, o direito que você tem de votar é chamado de forma ativa, capacidade eleitoral ativa ou alistabilidade, tá bom? Já a forma passiva ou capacidade eleitoral passiva ou elegibilidade é o direito de ser votado. Já perceberam que a banca vai modificar isso aqui, né? Então, pessoal, ativo, você vota. Passivo, você recebe o voto, tá bom? É só lembrar disso. Cuidado com os termos. Alistabilidade é para você votar. Elegibilidade, vem de eleito, né? Elegibilidade é ser votado, tá bom? Vamos lá. E também, pessoal, temos os direitos políticos negativos, que são as características que impedem a pessoa de exercer seus direitos políticos. Então, pessoal, só voltando aqui. Os direitos políticos positivos permitem você votar. Direitos políticos negativos impede de você participar, tá bom? De você exercer seus direitos políticos. E esse direito político negativo, ele é dividido em inelegibilidade. Ó, pessoal, ó o prefixo in de negação, tá? Elegibilidade é ser votado. Inelegibilidade é quando você não pode receber os votos. É a negação do exercício da capacidade eleitoral passiva, ou seja, é a negação de você ser votado, tá bom? E também temos a perda ou a suspensão de direitos políticos. Professor, quer dizer que eu posso perder ou ter meus direitos políticos suspensos? Sim,
Você pode, tá bom? Mas calma que isso aqui é muito tranquilo, tá? Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar somente os direitos políticos positivos, tá bom? Que já é um tópico até um pouco longo. Na próxima aula vamos trabalhar os direitos políticos negativos. Esse aqui já é bem longo, tá bom? Vou logo avisando para vocês. Mas é um assunto muito interessante e é muito bom também de se trabalhar, tá bom? Então hoje vai ser só direitos políticos positivos, certo? Então vamos lá começando a falar dos direitos políticos positivos. Ó, a listabilidade, lembra? Capacidade eleitoral ativa, ou seja, quando você é permitido votar. Então, ó, é o procedimento que o indivíduo vai à junta eleitoral e tira, né, o título de eleitor ou faz também o alistamento eleitoral. Turma, quando você vai falar assim, eu vou tirar o meu título, não é errado falar assim, só é estranho, parece que você vai pegar o título de um lugar e tirar. Tá bom? O correto é você dizer que você vai fazer seu alistamento eleitoral. Olha que chique, você chega assim e fala, hoje tenho 16 anos de idade mínima, vou fazer meu alistamento eleitoral. Nossa, aí tirar o título. Tá bom? Então vamos lá, isso é alistabilidade. O alistamento eleitoral torna a pessoa um cidadão. Turma, cuidado. A pessoa só é considerada cidadão depois que ela tira o título de eleitor, ou seja, depois que ela adquire seus direitos políticos. Enquanto a pessoa não tira o título de eleitor, ela não é considerada um cidadão. Questão de prova, menores de idade podem ser cidadãos, certo ou errado? E aí? Se eu falar assim, eu acho que não. Pessoal, lógico que pode ser cidadão. Qual é a idade mínima para tirar o título? 16 anos. E a pessoa é menor de idade. Então, aos 16 anos, quando a pessoa tira o título, ela se torna um cidadão. Tá bom? O conceito de cidadania não está expresso na Constituição. Olha que interessante. Esse conceito não está na Constituição não, pessoal. Isso aqui é questão de doutrina, tá bom? E cai em prova isso aqui, certo? O alistamento eleitoral é diferente do voto. Turma, uma coisa é você ir lá tirar o título, outra coisa é você votar. Isso é totalmente diferente. Não tem nem o que explicar isso aqui, tá bom? Não existe alistamento de ofício. Pessoal, alistamento de ofício é o alistamento que você pede para outra pessoa fazer no seu lugar. Você tem que ir lá, você pessoalmente tem que ir lá tirar o seu título, tá bom? Não existe esse alistamento de ofício, não é permitido. É você ir lá pessoalmente, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Ó, a alistabilidade e o voto são obrigatórios. Ou seja, pessoal, atingiu a idade de 18 anos até os 70 anos, você é obrigatório a tirar o título e é obrigado a votar, tá bom? Então aqui, ó, olha o que eu falei. Maiores de 18 e menores de 70. Você completou 18 anos hoje. Até fazer 70 anos de idade, você é obrigado a se alistar e a votar, tá bom? E a alistabilidade e voto são facultativos. Só que tem aquela galera que não é obrigado a alistar e não é obrigado a votar, tá bom? Quem são eles? Os maiores de 16 e menores de 18. Então, aquele pessoal que completou 16 anos hoje e vai até os 17 anos e 364 dias, ou seja, um dia antes de completar os 18 anos de idade. Essa galera, eles não são obrigados a se alistar e muito menos a votar, tá bom? Agora, completou 18 anos até 70, é obrigado a se alistar e a votar, tá bom? E os maiores de 70 anos também não são obrigados a se alistar e nem a votar. Perceberam esse lapso temporal? Então, ó, dos 16 até fazer 18, a pessoa não é obrigada a se alistar e nem a votar. Dos 18 até os 70, a pessoa é obrigada a se alistar e a votar. Dos 70 para frente, a pessoa não é obrigada a se alistar e nem votar, tá bom? Os analfabetos também não são obrigados a se alistar e nem votar. Pessoal, cuidado, às vezes a banca diz que o analfabeto é proibido de votar. Não, ele pode votar, ele não é obrigado a votar, tá bom? Vamos lá. E quem não pode se alistar e quem não pode votar? A quem que é proibido? São duas classes, pessoal. Os estrangeiros, é claro, a pessoa vem passar as férias no Brasil em época de eleição. É interessante um gringo fazer isso.
Pode acontecer, pessoal. Então, quando ele está aqui no Brasil em época de eleição, ele pode votar, professor? É lógico que não, ele é um estrangeiro. Ele não pode votar e muito menos tirar o título, ele é proibido, tá bom? E o outro grupo que não é permitido, pessoal, são os conscritos. Eita, professor, conscrito, que diabos é o conscrito? É aquela pessoa que está no serviço militar obrigatório. Enquanto a pessoa estiver no serviço militar obrigatório, ele é chamado de conscrito. E aquele ano que ele está servindo as Forças Armadas, ele é proibido de votar e de tirar o título, tá bom? Então, muito cuidado com os facultativos e com os proibidos, tá bom? Quem é facultativo? Menor de 16 até os maiores de 16 até 18. E os maiores de 70, e os analfabetos, são facultativos. Quem é proibido, quem não pode votar nessa listagem em hipótese alguma? Os estrangeiros e os conscritos. E quem é obrigado a votar? Os maiores de 18 até completar 70 anos de idade. Então, pessoal, isso aqui tem que estar na cabeça de vocês, tem que decorar isso aqui, dominar isso aqui para não perder questão besta na hora da prova, que a banca mistura isso aqui tudinho na hora, tá bom? Então, fica tranquilo, vamos só memorizar que vai dar tudo certo no final, ok? Tem observação aqui. Pessoal, os portugueses equiparados. Lembra daquela galera que a gente viu no direito de nacionalidade? Pessoal, o que são os portugueses equiparados mesmo? São aquelas pessoas que moram em países que falam língua portuguesa e que o Brasil tem algum tipo de acordo e que essas pessoas elas têm os mesmos direitos de brasileiros naturalizados. Professor, quer dizer que ele é brasileiro naturalizado? Não, ele é estrangeiro ainda, só que ele tem os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado. Então, os portugueses equiparados podem votar? Eu pergunto, o naturalizado pode votar? Lógico que pode. Então, se o naturalizado pode votar, o português equiparado também pode votar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, pessoal. Professor, mas você falou que o português equiparado ele é estrangeiro, verdade. E ele vota? Sim. Mas o senhor falou que o estrangeiro aqui é proibido. Cuidado com o comando da questão de prova. A banca vai falar assim, é correto afirmar que os estrangeiros são proibidos de votar? Correto, não tem nem onde correr. O texto constitucional está dizendo isso. É correto afirmar que mesmo sendo estrangeiro, o português equiparado, ele pode votar? Correto, porque o português equiparado, ele se equipara ao brasileiro naturalizado. Então tem que tomar cuidado com o comando da questão, o que ela vem falando. Se ela falar só estrangeiro, proibido. Se ela falar na figura do português equiparado, ele pode, porque ele tem os mesmos direitos de brasileiros naturalizados. Tranquilo, pessoal? Beleza. Vamos aqui, continuando nos direitos políticos positivos, continuando nossa aula. Elegibilidade, capacidade eleitoral passiva. Aqui no caso, pessoal, é a capacidade de você receber votos, de ser eleito, tá bom? A gente viu, foi a alistabilidade, né? A pessoa se alistar e tirar o título e votar. Aqui já é se eleger, ainda no direito político positivo. Então vamos lá. Procedimento de como a pessoa pode receber votos e ser eleita. Então é aqui que são as regras de você poder ser votado e ser eleito em alguma eleição, tá certo? Então vamos lá. Temos aqui, pessoal, uns requisitos que são obrigatórios para que a pessoa seja eleita em uma eleição, tá bom? Então quais são eles? Nacionalidade brasileira. Lembra que os estrangeiros não podem tirar título e nem votar, tá bom? Então, para ser eleito tem que ser nacional brasileiro. Pessoal, quando fala nacional brasileiro, pode ser tanto brasileiro nato como brasileiro naturalizado, não importa. Lembrando que tem cargos que são exclusivos do brasileiro nato e tem cargos que são ocupados tanto por natos como por naturalizados, tá bom? Vamos lá. Aqui, pessoal, é que faz o pleno exercício de direitos políticos. Então, pessoal, quando você pode ser eleito a algum cargo político, você está com seus plenos direitos, você está com pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, seus direitos políticos na sua plenitude, tá bom? Que aqui você pode votar e ser votado. Ó que chique, você está no topo dos direitos políticos, tá bom? Vamos lá. O alistamento eleitoral, ou seja, para você ser candidato, ser eleito, você tem que ter o título de eleitor, tranquilo. Domicílio eleitoral, pessoal, domicílio eleitoral é você ter residência aonde você vai, onde você vai se eleger. Por exemplo,
eu sou da cidade de Santo Inês Maranhão, onde eu estou gravando aqui agora. Se eu quiser me candidatar a algum cargo político, eu tenho que ter domicílio eleitoral aqui na minha cidade. Ah, professor, e se eu estiver morando na cidade próxima, tipo Bacabal, que fica 100 km daqui, ou Pindaré Mirim, que fica 9 km daqui? Então, nesse caso, se eu quiser concorrer a uma dessas cidades, eu tenho que também ter domicílio eleitoral nessas cidades. Então, pessoal, geralmente domicílio eleitoral é você ter casa ou alguma coisa que comprove que você mora nessa localidade, tá bom? Isso é domicílio eleitoral, certo? Filiação partidária é obrigado você estar afiliado a um partido político, você não pode concorrer sem estar afiliado a algum partido político, tá bom? E também, pessoal, temos as idades mínimas para você ser eleito em certos cargos políticos. Professor, eu tenho 18 anos de idade, posso candidatar a qualquer cargo? Não, qualquer cargo não. Turma, tem cargos políticos que exigem idade mínima, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender isso aqui, cai em prova bastante, tá bom? Vamos lá. Turma, a menor idade que você precisa ter para ocupar algum cargo político é de 18 anos de idade. E nesse caso aqui é para o cargo de vereador. Então, para você ser vereador, você tem que ter, no mínimo, 18 anos de idade, tá bom? Então, pessoal, todo cargo político é obrigado que você seja maior de idade. Não tem a possibilidade de você ocupar um cargo político sendo menor de idade. Mesmo que você seja muito inteligente, domine bastante as leis, você já estuda com o professor Yannis há um tempão. Ah, professor, eu estudo com o professor Yannis há um bom tempo, eu sei bastante direito, eu me sinto capaz de concorrer a uma eleição. Beleza, qual é a tua idade? 16. Vai não, você não vai. Tem que ter pelo menos 18 para concorrer ao cargo de vereador, tá bom? Pessoal, a outra idade mínima é 21 anos. E essa idade de 21 anos é para deputado estadual, deputado federal, prefeito, vice-prefeito e o juiz de paz. Pessoal, juiz de paz não é o juiz dos tribunais não, tá? Aqueles são juiz de direito. Juiz de paz, geralmente é aqueles juízes que ficam no cartório, tá? Não é um juiz propriamente dito, não. É aquela galera que fica no cartório. Então, para ser um juiz de paz, para você ser um prefeito ou vice-prefeito, um deputado federal ou um deputado estadual, a idade mínima é 21 anos. Ah, professor, para ser juiz de direito, tem que ser formado em direito, tem que ter, se não me engano, 2 anos de atividade jurídica para poder fazer o concurso de juiz, isso demanda tempo, tá bom? Não tem uma idade mínima específica para juiz, tem os requisitos, mas não fala em idade, tá? Aula futura. Pessoal, você tem que ter 30 anos para ser governador ou vice-governador, tá bom? Então, 30 anos, idade mínima para ser governador e vice-governador. E 35 anos se você quiser ser senador ou presidente ou vice-presidente da República, tá bom? Então, a idade mínima para você estar no cargo executivo máximo, que é o de presidente ou vice-presidente, é de 35 anos. Mesma coisa acontece com o senador. Então, pessoal, tem que decorar essas idades, não tem para onde correr. Não é tão difícil. Olha só, 18 anos para vereador, aí sobe um pouquinho, 21 anos para prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, juiz de paz. Sobe mais um pouquinho, 30 anos para governador e vice-governador. E 35 anos para você ser senador ou presidente ou vice-presidente da República. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, turma, essa aqui foi a nossa aula sobre direitos políticos. Vimos a parte introdutória, vimos os direitos políticos positivos, tá bom? Que no caso é a questão de você poder votar, né, que é a listabilidade, e você ser votado, que é a elegibilidade. E também as idades mínimas para você ocupar algum cargo político, tá bom? Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar os direitos políticos negativos e algumas outras regras também, tá bom? Então, pessoal, antes de finalizarmos, queria pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha, pessoal. Dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, tá bom? Facebook, Instagram, Twitter, nosso canal do YouTube, com o nome Yannis Gentil, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado por chegar até aqui, tá? Continue estudando, não desista, que vai dar certo. Sua aprovação é uma questão de tempo, tá? Não esqueça, pessoal, concurseiro não estuda para passar, concurseiro estuda até passar, tá? Não desista que vai dar certo.
Então, turma, já ficando por aqui, fique com Deus, um forte abraço e valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau!